Olá, graças e paz, mais uma manhã, não é? Neste quadro Café com Reflexão. E eu vim hoje com a proposta de trazer a segunda parte das 3 maneiras sábias para se viver, ou existem 3 maneiras para se viver sabiamente. Falei para vocês pela experiência que é a mais árdua, falei pela imitação que é a mais fácil. Quando falei pela imitação que é a mais fácil, falei o primeiro aspecto, não é? Que este aspecto bom mesmo, Paulo escrevendo aos Coríntios, falando: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e posteriormente o escritor da carta aos Hebreus chamando os fiéis para lembrar dos vossos pastores, de seus pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, assim, a gente imita a fé de um homem de Deus, de um grande homem de Deus, a gente imita a fé daquele que de fato representa o reino e milita pelo reino, no caso de Paulo, e depois o próprio escritor aos Hebreus falando acerca da necessidade dos fiéis imitarem a fé de seus pastores e imitarem também as suas maneiras de viver. O aspecto saudável é este. E essa segunda parte, o aspecto que não é viável, irmãos, e que não é saudável, é quando você deixa de imitar aquele que imita Cristo para imitar o seu padrão, para imitar estilo de vida, para imitar situação socioeconômica, maneira de ostentar. E todas as vezes que você para imitar, quando você pega esta consciência de imitar situações, estilo de vida, você vai ter problema, porque a fé cristã ela é uma fé que a gente pode trazer também por esta maneira sábia de imitação, mas ela é uma fé também que a imitação ela pode ser uma imitação tola quando você deixa de olhar para aquele que está olhando para Cristo e olha para ele mesmo, para a própria pessoa. Imitar padrões é problema, porque cada um tem um padrão, nós não somos padronizados. Enquanto comunidade, estamos ali celebrando, adorando o nome santo do Senhor, mas quando saímos para a nossa lida diária, nossa condição socioeconômica, nossa condição intelectual ou cultural, a nossa condição de padrão mesmo, é totalmente diferente uns dos outros. E quando a gente volta para imitar estilos, padrões e vida econômica, ou padrão socioeconômico, por exemplo, é problema. Porque é muito comum também dentro de igrejas, as pessoas olham para aqueles que estão mais bem vestidos e querem vestir igual, calçar igual. Mas tem um sério problema nisso, porque você pega uma pessoa que está usando um relógio de R$500, você pega uma outra que poderá estar usando um de R$5.000. Você vai tentar imitar por ostentação, você vai querer um de R$5.000. Você olha para quem tem a prática de usar ternos nos cultos mesmo, não é? O irmão que veste aí um terno de R$500 até R$1.000, R$1.500, mas também você vai encontrar dentro de segmentos aí pessoas que estão, um homem mesmo, que está vestindo um terno aí italiano que custa 15, 20, R$25.000. Então este é o tipo inadequado da imitação. Imitar a situação socioeconômica, outro problema também, porque se eu tenho um padrão de vida, porque eu tenho X de salário mensal, e o outro tenta imitar o meu padrão de vida, logo ele vai estar no vermelho, logo ele vai ter o seu nome aí direcionado para o SPC, né? E assim por diante, e Serasa. Então não é bom a gente imitar padrões, nem estilo de vida, nem situações socioeconômicas, nem maneira de ostentar, mesmo porque quando você cai dentro desta possibilidade de estar imitando padrões, estilo de vida, situações socioeconômicas, maneira de ostentar, necessariamente você está trazendo para si inconscientemente um aspecto que a Bíblia condena
porque então a Bíblia está jogando com Gálatas 5:20 os frutos da carne mesmo, e mostrando aí a inveja e mostrando aí também espírito de emulação. É muito perigoso você querer tentar imitar dentro desse contexto que eu trago como contexto negativo da imitação, e de repente está sendo uma pessoa invejosa ou emulativa ou competitiva. E tanto a inveja quanto a emulação é fruto da carne, a Bíblia está falando sobre isso, mas os frutos da carne são manifestos aos quais são, né? E começa a propor, dentre eles vem aí a emulação, invejas, porfias, dissensões, e tudo isto é porque alguém tenta ser igual ao outro, tenta competir com o outro, tenta estar no lugar do outro, e não é uma boa condição para se buscar dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, dentro da igreja, porque ninguém está ali para imitar o padrão de vida de ninguém, mas todos estão ali para imitar aqueles que imitam a Jesus. E depois eu falei para vocês também dos 3 tipos, não é? Pela experiência que é mais árdua, a imitação que é mais fácil, a oração que é mais nobre. E aí, para este contexto da oração, irmãos, o verdadeiro cristão, ele caminha de joelhos, e ainda ouvi uma frase hoje que diz que o único exército que consegue vencer o inimigo de joelhos é a igreja do Senhor. Então a gente caminha de joelhos mesmo, e aí a gente pega na história de John Wesley, por exemplo, na sua biografia, ele acordava 4 horas da madrugada e orava até às 8 horas da manhã todos os dias, pregava 2 sermões todos os dias e lia a Bíblia 3 horas todos os dias. E quando a gente vai pegar a história deste homem, por que ele fazia tudo isso? Ele era um cristão já convertido à igreja anglicana, e aí ele tem um confronto, porque ele pega uma embarcação, um naviozinho aqui com um grupo de crentes da Morávia, os moravianos, e no meio da navegação ali vem um vento muito forte e as ondas ficam agitadas e o barco vai de um lado para o outro, quase entra água dentro e coisa e tal, e os crentes moravianos aproveitaram aquele momento para celebrar a Deus, adorar, glorificar, cantar, e se alegraram na presença do Senhor, enquanto John Wesley ele entra para o fundo do navio mesmo, para o porão da embarcação, de medo, e entra em pânico. Posteriormente, quando chega do outro lado na embarcação, os crentes olharam para ele, os crentes moravianos falaram: não, você precisa aceitar o Jesus, precisa ser crente de verdade. E daí ele teve esta compreensão da fé autêntica mesmo, inabalável, e que não está sujeita a circunstâncias e a intempéries, e aí ele cria esta estrutura, este padrão de vida, de oração, de vida com Deus, de comunhão, não é? E Marcos, no capítulo 6, Jesus também, ele traz algo interessante, porque ele multiplica os pães. Depois de multiplicar os pães, ele pega a multidão e começa a ministrar cura, libertação e orar pelos enfermos e assim por diante. E posterior a isso, a Bíblia está falando que finda-se o dia, está chegando a tardezinha, o final do dia para o povo judeu era 6 horas da tarde. E aí ele embarca os discípulos num pequeno barco, e ao invés de ele embarcar junto, ele sobe para orar no final do dia. Final do dia, então, está falando ali 6 horas da tarde, o início da noite da primeira vigília. E aí a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas na 4ª vigília. E aí a 4ª vigília, dentro do Novo Testamento, a 4ª vigília compreendia ali das 3 às 6 horas da manhã. Então Jesus ora ali das 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, por volta de 5 horas da manhã. Então Jesus ora 11 horas. E isso para ele era alguma coisa comum, natural. Então assim, oração, pela oração, que é a mais nobre. Quando você fala da nobreza da oração mesmo, você vai perceber o quanto é importante o cristão de fato ter este tempo com Deus, este tempo na presença de Deus, porque a oração é que de fato nos faz termos esperança e ter plena comunhão
com Deus e crer nas suas promessas, mas, sobretudo, ter um relacionamento muito íntimo. E a oração legítima é aquela que você fala a Deus e ouve de Deus. Você fala a Deus e ouve de Deus. Você está em plena harmonia, em plena sintonia. E para fechar, eu quero trazer 3 versículos para vocês. É Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E posteriormente, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda tem uma referência bíblica que está nos trazendo esta compreensão do orai sem cessar, que é 1 Tessalonicenses 5:17. Com isto, irmãos, eu quero fechar este círculo, estas 2 ministrações de 3 maneiras sábias de se viver: pela experiência, que é a mais árdua, pela imitação, que é a mais fácil. Agora, imite o que é correto, não tem um aspecto negativo da imitação, e pela oração, que é a mais nobre. Seja um homem, ou uma mulher, ou um jovem, seja um cristão genuíno, um discípulo de verdade, e esteja sempre aos pés do Senhor, para servi-lo, para adorá-lo. Tem experiência de conversão mesmo, tem esta capacidade de imitar os heróis da fé e tem esta capacidade de estar sempre de joelho na presença do Senhor, orando, buscando sua face, porque Ele é aquele que sempre quer ter um tempo de intimidade com o ser humano. E isso acontece pela oração. Com isso, quero deixar aí mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração. Deus vos abençoe rica e abundantemente, irmão.